Bom dia, vamos dar início à nossa aula. Ok, vamos começar com a palavra de oração. Alguém gostaria de nos elevar na oração, algum voluntário ou voluntária? Bom, estamos em nossa quinta aula do tema, que tema? Esse é o tema de hoje, mas o tema geral é Jornada de Paulo, e como a Solange dizendo, o tema de hoje é Desafio em Atenas. Muito bem, agora o pessoal está se preparando mais, né? Seguindo o exemplo dos que já fazem isso, né? E qual é o capítulo que vamos ver hoje? Eu sei, 17 de que livro? Atos. Muito bem. Então já podemos deixar lá aberto Atos 17. Mas antes de entrarmos no capítulo em si, um pouquinho vamos nos situar onde é que nós estamos aqui no momento. Onde é que Paulo estava em nossa última aula? Filipos, Beré vai ser daqui a pouquinho. Ele estava em Filipos, e o que é que aconteceu lá de marcante? Resumidamente, personagens-chave daquele capítulo. Carcereiro, a conversão de carcereiro, conversão também de quem? Lídia. Então, exatamente. Então, por isso que nós chamamos aquela aula, quem lembra o título daquela aula? Primícias da Europa. O que é primícias? Primeiros frutos. No caso aqui, uma linguagem figurada, primícias, a gente pensa em primícia de agricultura. Você vai plantar uma coisa, o primeiro fruto que sai é a primícia, né? Nesse sentido. Mas no sentido que estamos dando, são os primeiros frutos espirituais, ou seja, os primeiros convertidos da Europa. Evidentemente não tinha esse nome naquela época, eu estou usando o nome atual do continente, tá? Mas então Paulo foi pioneiramente, fundou a igreja na cidade de Filipos, e agora vai para Tessalônica, ok? Nós vamos pular essa parte de Tessalônica, não dá tempo de ver tudo, era bom se desse, né? Se tivéssemos muito mais tempo, iríamos toda a viagem missionária de Paulo com um pouco de mais detalhes, mas nós temos que pegar apenas alguns flashes. Mas ele chega em Tessalônica. Aliás, quem é a equipe missionária dele até então? Será? Silas, Paulo e Silas. Barnabé já não está mais na equipe dele. Eles combinaram de se separar tranquilamente, por questões ministeriais. Você vai para cá, eu vou para lá, não foi isso? Foi não? E por que eles se separaram? Briga. Briga por quê? Briga quer dizer, não estou dizendo briga física, mas discutir, foi briga, né? Porque por causa de Marcos, que Barnabé queria levar e Paulo não queria, não vamos repetir tudo de novo. Mas seja como for, Paulo está com a nova equipe missionária, que é Silas e Timóteo. E também entrou um personagem em cena que não apareceu o nome dele, mas nós sabemos com certeza quem é. Quem é? Lucas. Como é que a gente sabe que Lucas entrou aqui? Mas como é que a gente sabe? Exatamente. Num certo momento da narrativa, ele vai dizendo, ele vem descrevendo, eles chegaram no lugar tal, eles chegaram, então nós fomos para Filipos. Opa, então ele entrou na equipe. E aqui ele diz, depois, quando chegaram em Filipos, eles partiram, ou seja, ele ficou em Filipos. Ok? Então vamos lá, capítulo 17, nós vamos só mencionar aqui, Paulo vai para a cidade de Tessalônica, que é uma curiosidade, hoje é uma das maiores cidades quem sabe? Que país? Não. Realmente o Pepe agiu corretamente quando a gente disse, né? Quando não sabe alguma coisa, chute Turquia, que geralmente acerta. Nesse caso não dá certo. Até no mapa, se você olhar o mapa, você vê a esquerda da Turquia, quer dizer, para o ocidente da Turquia, qual é o país? Grécia, está na Grécia. Tá? A gente chega a Filipos na Grécia, vai para Tessalônica, e Tessalônica até hoje é uma das maiores cidades da Grécia. Não estou falando da igreja, não sei nem como é que é a igreja lá em Tessalônica hoje. Mas em termos de cidade, hoje consta que é a segunda maior da Grécia, tá bom? Enfim, Paulo fundou a igreja lá, que se tornou a igreja mais completa, a frase do Novo Testamento. A igreja mais o quê? Essa igreja que Paulo fundou ali em Tessalônica. A igreja tem um adjetivo que ele usa lá quando ele escreve para ela. A igreja problemática. Lembra? Tessalônica, Tessalonicenses, o que ele diz para aquela igreja? Vocês se tornaram o quê? Um problema.
exemplo, igreja modelo, a igreja mais elogiada do Novo Testamento em termos de modelo é a igreja de Tessalônica, que ele fundou aqui nessa ocasião. Será que ele ficou muito tempo lá, meses, anos, para formar uma igreja modelo? Deve ter ficado 5 anos lá. Não, ficou poucas semanas naquela igreja, por incrível que pareça. Ficou 3 semanas pregando nas sinagogas, talvez um pouquinho mais de tempo, no máximo um mês, não sei o tempo exato, mas foi questão de semanas, pouquíssimos meses no máximo, e teve que sair fugido, porque os judeus de lá perseguiram. Muitos convertidos, a igreja já cometeu, a igreja que se tornou modelo na região, e Paulo fugiu, teve que sair fugido com sua equipe. Foram para Bereia, como o Tiago mencionou, ficaram lá um pouco tempo também. Os crentes de Bereia, os judeus de Bereia eram nobres, como a Bíblia diz. Por quê? Porque eles estudavam as Escrituras com afinco para ver se o que Paulo dizia era verdade. Então, mas os judeus de Tessalônica foram, quando souberam que ele estava em Bereia, correram para lá para perturbar lá também. Como é que pode, né? Depois chegaram até Bereia e tiveram que mandar Paulo. Os próprios irmãos lá tiraram Paulo dali e mandaram então para Atenas. Atenas, todo mundo sabe que é a capital da Grécia, hoje, né? Enfim, Silas e Timóteo ficam em Bereia e Paulo vai sozinho para Atenas. Agora chegamos no nosso texto, que é onde nós vamos colocar o foco agora. Como é que estava a situação de Paulo emocional, tudo aquilo quando ele chega em Atenas? Aliás, antes de responder essa pergunta, Atenas era uma cidade importantíssima, não era das maiores. Aliás, das cidades que Paulo visitou nas suas viagens missionárias, as 2 maiores em termos de população, de importância, tudo, eram quais? Quem sabe? Eu já comentei aqui, porque a memória talvez tenha falhado. Pergunta de curiosidade, das cidades que Paulo visitou em todas as suas viagens missionárias, as 2 maiores, mais impactantes naqueles dias, quem sabe? Uma fica na Europa, na Grécia, e outra fica na Turquia. Não, Antioquia foi importante em termos cristãos, a igreja que prosperou o cristianismo ali, com certeza, mas em termos de cidade, estou falando não da igreja, da cidade, as 2 mais impactantes, fortes, cidades. Oi? Não, na época não. Corinto e Éfeso, pronto. Corinto na Grécia, hoje Grécia, e Éfeso, que nem tem mais a cidade em si, tem perto de lá, da Turquia. As 2 maiores que Paulo visitou eram essas 2. Tá? Enfim, voltando para cá, Paulo vai... Por que eu estou dizendo isso? Atenas nem era, em termos de tamanho, não era das maiores, porém, muito importante em termos culturais. Então, é o berço da cultura helênica, cultura grega. Então, quanta gente já passou por lá, filósofos, filosofia grega. Então, a cidade teve uma época na história, alguns séculos antes, que era muito importante, a cidade de Atenas, e ainda era muito impactante em termos culturais, filosóficos, ainda era. Ok? Então, Paulo chega lá nessa cidade, sem sua equipe missionária, e a situação, como é que ele devia estar em termos de preocupação, ou tranquilo, com o que tinha acabado de acontecer? O que vocês acham? Como é que ele chegou até lá? Tranquilamente, cumpriu o seu período lá na igreja, se despediram, fizeram a festa de despedida, ele foi para outra, bem recebido, foi assim? Como é que ele saiu de Tessalônica? Preocupado, saiu perseguido. Bereia, mesma coisa. Então ele deixou igrejas recém-formadas nas garras de perseguidores. Então ele devia estar preocupadíssimo. E estava. Não, em outro livro, e na própria carta que ele escreveu para os Tessalonicenses, ele diz que ficou preocupadíssimo com a situação dos Tessalonicenses. Ele estava preocupado, deixando a igreja recém-formada. Aliás, pelo Bereia, talvez, não sei, mas igreja mesmo ali, Tessalônica, com certeza. E preocupado, sem a equipe dele, chegando em Atenas, aquele centro filosófico que ia ser um desafio para Paulo sozinho ali, embora ele tinha humanamente falando, tinha muita capacidade, mas mesmo assim, era um ser humano. Enfim, essa era a situação de Paulo chegar lá para Atenas e esperar os seus companheiros. Tá? Vamos lá, então capítulo 17, versículo 16. E antes de... Só estou fazendo suspense, né? Quando ele chega em Atenas, só para vocês verem, antes de a gente abrir aqui e ler o versículo. Atenas era cheia de ídolos e estátuas.
templos muito bonitos. Alguém, se você visse, chegasse lá hoje na cidade, eu não conheço, mas alguém chega lá, vê as ruínas dos templos, mas o que se pode ver é uma coisa belíssima. Você pode ver, vai entrar na internet e ver lá o que tem em Atenas, os templos, estátuas destruídas, mas imagina como deviam ser belíssimas. A fina flor da arte humana estava ali. Então, talvez a pessoa chegasse lá, puxa, que coisa bem feita. Como é que o ser humano chegou nesse nível de arte, de perfeição, de beleza, de glória, de fazer essas construções, essas imagens, coisas artísticas tão bonitas? Qual foi a reação de Paulo quando viu aquilo? Vamos lá, então, para o nosso texto, Atos 17, 16. Quem quer ler alto? Bem alto. Interessante. Quando Paulo viu aquelas coisas lindas, é como se alguém chegasse no museu hoje e visse tudo aquilo e ficar, Paulo olhou aquilo ao vivo ali, ele não disse, não, ele disse, que coisa horrível. Por quê? Porque ele via muito além do que as coisas representavam esteticamente, ele via o sentido daquilo. Que lição para nós. Deixa a gente desenvolver isso no final, se tiver tempo. Tá? Mas, enfim, ele ficou revoltado com a idolatria, porque aquilo ali era idolatria, era mais do que uma beleza física. Tá? E como foi que ele reagiu a isso? Opções. Quebra tudo, queima tudo, vou juntar uma tuba aqui para tocar fogo nesses ídolos. Opção B. Faz de conta que não existe, não vou fazer nada. Aliás, eu vou sair daqui, não vou nem ficar aqui nesse lugar aqui, não tem nem condição de fazer alguma coisa. Opção C, tudo bem, não tem nada de errado com isso não. Será que foi uma dessas opções que Paulo fez? O que você faria? O que eu faria no lugar desse? Olha o que ele fez no versículo 17. Quem quer ler alto? O que foi que Paulo fez diante da idolatria da cidade? Pregou. Olha só, ele não chegou lá, vamos quebrar tudo isso, não é para fazer isso. Nem disse, tudo bem, não tem nada de errado com isso, não, é a arte, é a cultura deles, deixa. Também não. E nem saiu correndo daquela cidade. Eu sei que tem certos locais que é melhor sair correndo, eu sei, mas não era o caso. Então, se a gente for deixar para estar, se qualquer coisa que vá contrária, a gente não chega nem ali, não é assim, nós vamos ter que enfrentar algumas coisas. Tem limites, acabei de dizer, mas tem que enfrentar algumas coisas. E a situação, a solução é prega o Evangelho. Ele pregando e as pessoas se convertendo era a maneira mais eficaz de eles acabarem com a idolatria, óbvio. Pelo menos cada um individualmente. Vamos lá. Versículo 18 em diante. 18 até o 21. Quem quer ler bem alto? Isso. Interessante como Lucas pinta um quadro aqui, nada bonito, né? Dos cidadãos de Atenas aí. Eles só queriam saber as novidades, as coisas novas aí, se era verdade, se não era, se crédito tinha, se não tinha, se era vantajoso, não importa. É novo, queremos ouvir, queremos a novidade. A gente não conhece ninguém que seja assim hoje em dia, né? Acho que muita gente é assim. Olha as fake news, ou sei lá, semi-fake news, sei o que for que aparece por aí, todo mundo, quero ver, tem coisa nova acontecendo, todo mundo, fico ávido por isso. Tolice. Não estou dizendo que é errado você querer ouvir alguma novidade, não é isso, mas da maneira como muita gente faz, realmente é bem exagerado e não é por aí. O espírito deles aqui era muito parecido com o que a gente vê hoje, aberto a qualquer coisa que pareça ser novo. E olha, está aí, a gente vê a qualidade dessas pessoas. Ele fala de alguns filósofos aqui, epicureus e estoicos, que é isso, dois vertentes filosóficas, e eles têm algo em comum. Um vinha do Epicuro, alguns séculos antes de Paulo, uns 300 anos antes de Paulo mais ou menos, e o outro vinha de Zenon, dois filósofos que fundaram escolas de pensamento, por assim dizer. Tem suas diferenças, mas ambos tinham algo em comum. Não existe, na cabeça deles, um Deus imanente. O que é imanente é que acompanha a criação, um Deus pessoal, presente hoje. Nenhum desses filósofos pregava, os seus discípulos não criam nisso. Se é que tivesse um Deus, esse Deus não tinha nada a ver com o mundo hoje, abandonou o mundo. Era mais ou menos isso, é mais ou menos o que ensina o deísmo hoje. Deísmo que é? Existe um Deus que criou tudo, mas ele não está mais, não se preocupa mais com a criação, abandonou tudo, essa é a ideia. Então, e alguns desses aqui, esses epicureus, eles eram materialistas. Tudo é obra do acaso. Veio do acaso e vai se acabar, quer dizer, morreu, acabou. Então, alguns pensavam isso, é mais ou menos a versão darwinista daqueles dias, né? Então, tinha isso aí, não é exatamente isso, mas tinha pontos bem parecidos com esse materialismo que estamos comentando. Seja como for, eles pensavam isso. E, além desses pensamentos filosóficos, tinha, evidentemente, como deu para perceber, aliás, como já comentamos, muitos ídolos. Paganismo aberto, idolatria aberta aqui, politeísmo completo aqui. Aliás, alguns até dizem que era mais fácil achar um Deus em Atenas do que achar um homem lá.
Alguns até diziam isso, né? Muitos deuses ali, deuses ídolos, né? Falsos. Tá bom? Enfim, levaram para o Areópago. O que é Areópago? Areópago pode ser duas coisas. Tem o local chamado de Areópago, um local físico lá em Atenas, ou um conselho de pessoas que se reuniam no local. O nome podia significar o conselho em si, oficial, uma reunião formal, ou o local onde se reuniam, tanto faz. Seja como for, nós não sabemos se aqui era uma reunião formal desse conselho, que tinha peso lá de decisões, ou simplesmente usaram o lugar físico e se reuniram lá. Não sabemos, pouca diferença faz na prática, seja como for, levaram Paulo para esse local, que era bem propício para ensinos novos, pregações, e se reuniu um grupo lá, tá bom? Vamos então ouvir a grande mensagem de Paulo, famosíssima, talvez uma das mais famosas mensagens de Paulo registradas nas Escrituras, seja essa aqui, uma das mais famosas. Vamos ver o que ele disse, e é impressionante como nós podemos aprender. É uma aula de evangelismo o que Paulo vai dizer aqui. Vamos ver se a gente pega essas instruções não explícitas, que ele não diz, faça assim, mas ele demonstra com o próprio exemplo dele como é que a gente deve pregar o evangelho, especialmente diante dessa uma plateia como essa. Vamos pegar as lições então? Vamos lá, versículos 22 a... Só 22 e 23, por enquanto. Quem quer ler? Atos 17, 22 e 23. 23, pode ler. Já teve uma lição aí para a gente aprender? Teve ou não teve? Qual foi, Carmen? Que balançou a cabeça, agora vai falar. Ok, verdade. Isso mostra até a incoerência dele. Como é que vai adorar um Deus que não conhece? Beleza. Mas uma lição de Paulo aqui. Como foi que ele agiu aqui? Nem entrou na mensagem em si, que já tá, na introdução ele já fez algo bem interessante para a gente aprender. O quê? Ok, muito bem. A Carmen foi bem no ponto. Ao invés de chegar logo, como se diz, detonando, criticando repreendendo tudo, não. Paulo falou de um jeito que até atraiu a sua plateia. Ele não chegou dizendo para seus idólatras, seus pagãos. Não. Senhores, eu vejo que vocês são muito religiosos. Ponto. Interessante. Podia até parecer um elogio. Não foi um elogio, mas ele falou de uma forma tal, diplomaticamente, que não comprometeu a verdade, não, mas também não fez a sua audiência repeli-lo. Não, até atraiu, vocês são muito religiosos, é verdade. Né? Ele falou de uma forma diplomática, correta, olha o bom senso. Né? E aí ele pegou algo bem dentro da cultura deles para pegar um gancho, Deus desconhecido. Eles creem num Deus desconhecido, então eu vou falar dele, eles vão se atrair. Então ele usou algo bem dentro do contexto deles para atraí-los, atraiu a atenção deles, interessante isso. Mas será que Paulo fica só nisso, em atrair as pessoas com coisas agradáveis? Vamos ver então, prosseguindo. Olha a aula além da aula de evangelismo e missões, olha a aula de teologia que Paulo vai dar aqui agora. Vamos ver se a gente pega quantos atributos de Deus Paulo vai falar aqui. Sem dizer, eu vou falar de atributos de Deus. Não, ele não diz dessa forma, mas ele vai, de uma forma evidentemente atrativa, desfilando aqui várias qualidades de Deus, coisas que Deus fez ou é. Vamos ver então, versículo 24 em diante. 24 a 26, quem quer ler? Carmen, pode ler, por favor? Pronto, até aqui, valeu. O que Paulo ensinou acerca de Deus até aqui? Só nessas poucas frases. O que Deus é ou fez ou faz? Criador. Oi? Dono de tudo, soberaníssimo, isso. Criador de tudo, soberano, muito bem. O que mais? Senhor, isso. O que mais? Supridor, muito bem. Isso fala da imanência dele. Deus é transcendente e imanente. O que é transcendente? Ele é grandioso, ele é infinito, ele é inalcançável. Sim, mas ao mesmo tempo ele está pertinho de nós e tudo o que acontece, uma folha que cai, vem dele. Ele controla, ele está bem pertinho de nós, dirigindo todos os detalhes. Isso é a imanência de Deus, está perto de nós. Tá? As duas características, aparentemente contrastantes, mas ele tem ambas. Tá? Seja como for, Paulo fala disso aqui. O que mais? Tem mais pontos aqui. Eu já dei a dica, já falei aqui, mas podemos enfatizar. Dentro do que Paulo disse aqui claramente. Ele fez o mundo e tudo que existe, ele é Senhor do céu e da terra, o que mais? Tem uma qualidade aqui, um atributo dele, logo em seguida.
Isso, ele não habita em coisas físicas, ele é espírito, é espiritual, um atributo dele, é a espiritualidade de Deus. O que é espiritualidade? Não é no sentido que a gente diz, fulano é muito espiritual, não é nesse sentido, é que ele é espírito, ele não é matéria em si, tá? Ele não habita, ele não está confinado a um local físico, ele ao mesmo tempo que ele é espírito, é espiritual, ele é infinito, ele é grandioso demais, ele não pode ser contido num local, essa é a ideia aqui, né? E nem é servido por mãos humanas, ele é absolutamente independente, ele é autoexistente, ele tem tudo que ele precisa, não precisa de absolutamente nada, ele não precisa de nós para dar alguma coisa para ele é completo em si próprio. Mais atributos de Deus aqui, nem é servido por mãos humanas, como já vi. Ele dá tudo, dá vida, respiração e tudo mais, alguém já comentou, ele é supridor, já comentamos sobre isso. Muito bem, e uma ação de Deus, Paulo foi específico, ele criou tudo, mas ele fez questão de enfatizar um certo ponto da criação de Deus, importantíssimo. Qual foi? Isso, muito bem, Carlos. De um só fez toda a raça humana. O ser humano é a coroa da criação de Deus, criação física de Deus, é o ser humano. Aí ele enfatizou, de um ele fez todo o ser humano. Fala de Adão aqui, é óbvio. Adão, e no caso Eva também, ou seja, Adão e Eva existiram, foi assim que começou a humanidade, isso ele deixa bem claro aqui. E, mais uma vez, enfatiza a soberania de Deus, porque ele diz que ele fixou pelo menos duas coisas, o quê? Isso, tempo e limite físico. Olha como Deus é soberano. O ser humano vai habitar o tempo que eu quiser a terra e até onde eu quiser. Tem lugar que eu não quero que o ser humano vá. Não vai, ponto. Aqui ele vai morar até aqui, vai. A partir daqui ele não vai morar. Deus estabeleceu os limites físicos e também temporais. Dono de todas as coisas. Não é isso? Agora, versículo 27, filosofia pura. O que a filosofia fala? As questões centrais. Quem sou eu? Uma coisa bem assim, né? Quem sou eu? Para que eu existo? Para onde eu vou? De onde eu vim? Está aqui a resposta. Simples. Interessante que os filósofos, Atenas está muito ligada com a filosofia, como já comentei. As grandes questões da existência humana, o que é que o ser humano mais quer saber durante toda a sua existência, milênios de existência, o que é? São essas questões cruciais da existência humana. Quem sou? Da onde eu venho? Para onde eu vou? E para que eu existo? Está aqui a resposta. Simples, numa frase. Olha o versículo 27. O que diz? Pode ler o 28 também, irmã. Interessante. Quer saber a questão mais crucial, a resposta mais impactante, a resposta verdadeira, que estou sendo repetitivo aqui, mas o que responde essas questões cruciais é: para que nós existimos? Para buscar a Deus, para ter comunhão com Ele. O homem, a parte de Deus, do Deus vivo, único, absoluto, não há outro, a parte dele não tem sentido, mas o homem que está em Deus, em Cristo, a sua vida tem sentido. Tira isso, não tem sentido. É isso. Deus é o centro da existência. Tá claro, olha, Paulo fala, interessante que é algo que aquelas pessoas eram loucas para saber o sentido das coisas, como já comentei, né? E Paulo foi bem em cima, está aqui, o homem existe para isso, né? Interessante como ele fala dois aspectos contrastantes aqui, vocês devem ter percebido. Para buscarem a Deus, se porventura possam achar, ou seja, na verdade, Deus está inacessível para o ser humano por causa da depravação total do homem, o homem não tem condições de chegar até Deus. Por outro lado, Deus está acessível. Ele busca as pessoas e quem o busca sinceramente, ele atende. Então, ao mesmo tempo, ele está inacessível, mas é um paradoxo, né? Um contraste. Inacessível, mas ao mesmo tempo acessível. Porque se alguém disser, eu quero conhecer o Senhor, e Deus já está trabalhando nesse coração, ele vai se aproximar e vai se revelar para essa pessoa. Então, os dois aspectos aí, bem que não está longe de cada um de nós, é o que Paulo está dizendo mais uma vez, a imanência de Deus, né? Nele vivemos, nos movemos e nós existimos. No versículo 28, Paulo cita dois autores pagãos, Epimênides de Creta e Aratos, né? Ele cita dois autores que a plateia dele devia conhecer bem, né? Mas, e Paulo cita, um deles diz, vivemos, nos movemos e existimos, cita Epimênides. Dele também somos gerações, cita outro poeta, Aratos, profetas, poetas daquele dia. Interessante, ele usa a própria cultura deles para, olha aqui, vocês não conhecem isso? Conheço, está aí, vocês mesmos sabem disso. Nós vivemos totalmente por causa de Deus e somos geração dele, ele que nos fez, em outras palavras, tá bom? Versículo 29, quem quer ler?
Isso, ou seja, esqueçam que Deus não é um ser que vocês possam retratar através de estátuas. Vocês perceberam que Paulo aqui, o que Paulo está fazendo aqui em relação àquelas pessoas, em relação à cultura, à religião deles? Está concordando, né? Está acabando com o que eles criam, óbvio, mas da forma certa. Lembra que no começo nós comentamos que Paulo ele usou frases, agiu de uma forma tal que atraiu aquelas pessoas. Por outro lado, ele não comprometeu a verdade, pelo contrário. Na hora que chegou a hora de dizer, de confrontar, de dizer vocês estão errados, Paulo disse com todas as letras. Em outras palavras, ele está dizendo: meus amigos, vocês estão cheios de nichos onde bota imagens, as próprias imagens, as estátuas, os templos, está cheio aqui. Deus não mora aí. O que vocês estão fazendo em termos de oferendas, etc., etc., esqueçam, Deus não precisa disso, isso não tem nada a ver com Deus. Ou seja, isso tudo que vocês estão vendo e fazendo são coisas falsas, em outras palavras. Ele não disse dessa forma, mas é o que ele está dizendo. Óbvio, Deus não habita em nada disso, ele não pode ser reproduzido pela arte humana, então isso aí não quer dizer nada, em outras palavras. Ou seja, tem a hora de nós confrontarmos. A pessoa que vai evangelizar e não confronta nada a pessoa que está sendo evangelizada, nem fala que ela é pecadora, que precisa da salvação, que evangelismo é esse? Não é verdade? Agora, da forma certa. Então, versículo 30, o que ele diz? 30 e 31, quem quer ler? Bem alto. Pronto, chegou no ponto culminante da mensagem de Paulo aqui, né? Primeiro ele falou de Deus como Criador, que Deus não é, como é que Deus é, tudo isso, ou seja, eles estão fazendo a coisa errada, enfim. E Deus diz: agora vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Interessante que ele usa aqui uma frase um pouco difícil. O que ele quis dizer com isso? Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica para que todos se arrependam, né? Ou seja, isso mostra que Deus trata a humanidade de acordo com a revelação que Ele deu. Lógico, Ele é imutável, os princípios dele são absolutos, são imutáveis com toda certeza. Mas, assim como nós, já dei esse exemplo antes, estou repetindo a nível de ênfase, assim como nós tratamos nossos filhos ou uma criança de acordo com a idade dela, sem nós mudarmos necessariamente, mas agindo corretamente, a gente vai de acordo com o que ela consegue entender, aplica isso na humanidade como um todo. Mesmo que a aplicação não possa ser correta em todos os pontos, mas no geral eu acho que explica bem. Deus trata o ser humano na medida em que ele vai alcançando, na medida em que Deus vai dando revelação para ele, que já terminou com o Novo Testamento, eu sei, mas ele foi dando essa revelação progressivamente, ele foi cobrando de acordo com isso. E já comentei antes, em aula passada, mas só enfatizando, a vinda de Cristo inaugurou uma era nova, um novo período em que o homem não tem mais desculpa, porque foi a revelação máxima de Deus, foi aquela. O próprio Senhor Jesus, Filho de Deus, aqui pregando, provando que Ele era o Deus vivo, o Logos, a palavra de Deus, e era o Salvador e morreu para nos salvar. Então, depois disso, a humanidade não tem mais desculpa. Ou seja, a ideia é essa. Agora vocês estão numa fase, o ateniense, que Deus não vai mais relevar como antes. Entenda-se que relevar não quer dizer não vai contar o que é pecado, não vai mandar ninguém para o inferno. Não é isso. Vão ser todos condenados. Desde o comecinho da história humana até aqueles dias, também há condenação. Sim, com certeza. Ninguém é salvo a não ser pela fé no Senhor. Sim. Porém, o nível de cobrança de Deus, pelo que nós entendemos, mudou. Agora, Deus vai ser bem mais exigente com as pessoas crerem por causa do nível de revelação que nós temos. Até aí a gente pode ir, mas mais detalhe a gente não sabe. Mas, no geral, é isso aí. Certo? Seja como for, todos têm que se, o quê? Arrepender. O que demonstra que todos são o quê? Pecadores. Em outras palavras, algo que não pode faltar em nosso evangelismo. Vocês pecam. E o pecado traz consequências graves. Vai ter um juízo, acabamos de ver, vai ter um juízo, vai ter um dia específico em que a humanidade toda vai ser julgada. Vai. Embora o juízo vai ter fases, tem uma fase que é só para crente, é outro assunto, mas seja como for, Deus determinou que todo ser humano vai ser julgado. Vai. Uns já salvos, outros para condenação, repetindo, mas todos vão estar diante de Cristo, de alguma forma, e vão ser julgados. Mesmo que seja a nível de galardões no nosso caso, mesmo que seja a nível de receber condenação, que é os que estarão no grande trono branco. Seja como for, interessante que nas entrelinhas nós vemos aqui que há um só meio de quê? De salvação, não tem outro. Interessante aqui. Olha só, Paulo veio lá,
Palestina ali, na verdade ele é da Turquia, mas seja como for, judeu, muito ligado com Jerusalém, a igreja começou em Jerusalém, ali, bem, mas já está chegando aqui na Europa, ocidental, no Ocidente, mesma doutrina, e dizendo, vocês, gregos, precisam se converter tanto quanto os judeus lá de Jerusalém têm que se converter também, tanto quanto os sírios, os egípcios, todos têm que se converter ao mesmo Deus, porque esse Deus vai julgar vocês todos e todos os habitantes da terra, seja onde quer que morem, em que época morem, vai ter um julgamento. Então é exclusivo. Será que você consegue lembrar de uma passagem bíblica que diga isso, que só tem um jeito da pessoa ser salva? Um, que é Cristo. Quem lembra? Opa, gostei. 1 Timóteo o quê? 2 e 5. Vamos lá. Quem falou? Todo mundo de máscara é mesmo que nada. Eu vou, Tiago, achei que era mesmo, mas não tinha certeza. Não sabia se era ele ou se era o Pepe. Mas vamos lá. Lê aí, Tiaguinho. 1 Timóteo 2 e 5. Olha que era esse mesmo que eu estava pensando e outro também, mas lê lá. 1 Timóteo 2 e 5. Pronto. Olha só que coisa. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, que é um ser humano, além de ser Deus. Forte esse versículo. Decora esse versículo. E outro, não há outro caminho, só há um. Muito bem, Tiago, outro Tiago também, os Tiago aqui estão bons, afiados, né? E essa referência, quem sabe? João 14, 6. O Tiago acabou de citar toda, é isso mesmo, eu sou o caminho, o que mais? A verdade e a vida. Não é um caminho, é o caminho, tem artigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Deus vivo, senão por Jesus Cristo, exclusivo. Então essa ideia de que não, a gente tem que ver a cultura da pessoa. Cada um tem, todos os caminhos levam a Deus. Então, quem está lá no outro lado do mundo, uma cultura completamente diferente, ele tem a maneira dele de chegar até Deus, e Deus é compreensível e vai aceitar. Não é assim, não é. Porque só um morreu para pagar o pecado dele, e esse perdão só pode ser aplicado se a pessoa crê de todo o seu coração. Então, tem que ouvir essa mensagem, crer nessa mensagem, e é assim que o pecado é perdoado, não tem outro meio do pecado ser tratado. Ok? Então, bem específico. Versículo 31, já comentamos, um dia em que ele vai julgar. Olha a escatologia aqui, quem gosta de escatologia, isso aqui é escatologia pura, fala do juízo vindouro, já comentei sobre isso, né? Por meio de um varão, um homem, que destinou diante de todos, ou seja, ele determinou que seja Jesus Cristo e deu provas, o que acreditou diante de todos, deu provas, comprovou, atestou diante de todos que ele é realmente o enviado de Deus, porque ele morreu e ressuscitou. Aqui fala da morte dele. Exatamente, muito bem, Carmen, gostei. Não diz morte, mas é óbvio. Se diz que ele ressuscitou é porque ele tinha morrido. Então Paulo fala implicitamente. Tá? Então fala da morte, implicitamente da ressurreição. Esse ponto aqui, ele chegou no ponto máximo do discurso, eu sei. Qual será a reação dos atenienses? Bom, antes de mais nada, será que para os gregos essa ideia de ressurreição é uma coisa bem-vinda? Sim ou não? Não. É pessimamente vinda. Eles não creem em ressurreição física. Por quê? Porque não estou dizendo grego hoje, é outro assunto, mas naquele contexto, dentro daquela filosofia, a matéria é inerentemente o quê? Má, ruim. Então isso é platonismo. Matéria não presta, corpo não presta para nada, nunca vai servir. Então a salvação, entre aspas, é se separar do corpo, se isola do corpo, se abstrai completamente do corpo. São as ideias, é o espírito, o corpo não vale nada e tal. Mas eu sei que nós dizemos algo parecido, o corpo não vale nada no sentido de que é frágil, etc. Eu sei, mas não é nesse sentido que eles estão dizendo, não, é que não tem importância nenhuma. Mas é claro que tem. Deus fez um homem completo, e o ser humano, enquanto ser humano, ele tem que fazer parte, tem que ter nele, quais são os constituintes? Uma parte interior, interna, espírito e alma, ou espírito barra alma, não é o caso de falar isso agora, mas tem a parte interior e o físico. Ser humano sem um corpo não é ser humano completo. Então, tem que ter o físico e a parte interna. Quando a pessoa morre, deixa de ser um ser humano? Não, mas ele está transitoriamente sem o corpo, vai para Cristo, salvo, só a alma sem o corpo, mas é transitório, porque a salvação completa da gente é quando a gente tiver o corpo físico, na glorificação, aí sim nós vamos ter um corpo, aí pronto, aí completou a salvação, é quando você tiver um corpo físico, de tocar mesmo. Glorificado, tá? Seja como for, nós entendemos isso, mas para os gregos não era bem-vinda essa ideia, não. Tanto que no versículo 32, a prova, quem quer ler? Pronto, viram aí? Uns zombaram logo, ressurreição, que história é essa? Não existe isso não, ressurreição do corpo? O corpo não presta para nada, e aí vai.
E aí eles começaram, uns zombaram, outros disseram, nós vamos te ouvir outra vez. Ninguém sabe, não sabemos se era algo sincero deles, queriam vir mesmo de novo, ou era só aquela desculpa de depois a gente conversa, não sabemos. Seja como for, versículo 34, o que Paulo fez? Ficou insistindo lá com eles, olha só o 34. Pronto, tem a hora de sair de perto. Interessante. Por um lado, devemos insistir, estar atentos, com certeza, mas chega a hora de que não tem mais condições, já disse o que tinha que dizer, eles não estão mais em condições de ouvir mais nenhuma palavra. Tem. E essa hora chegou para Paulo e saiu. E no versículo 34, será que foi um fracasso a missão de Paulo aqui? Não, olha o 34. Ou seja, alguns se converteram, se agregaram a Paulo, houve conversões. Não sabemos se houve uma fundação de igreja, a Bíblia não fala se uma igreja chegou a ser fundada, ou houve conversões e talvez, não sei o que aconteceu com esses crentes, mas seja como for, parece que houve conversões, sim, poucos. Né? Bom, então chegamos ao fim do discurso e do texto em si, mas agora vamos fazer algumas aplicações do que acabamos de ler, além das aplicações que já fizemos enquanto íamos discorrendo, fomos fazendo já algumas aplicações. Mas o que mais? O que você poderia, que você pegou aqui de lição, que seria interessante nós comentarmos e aplicarmos aqui? É 30, versículo 30. Mas ao mesmo tempo, eu entendo, faz sentido que está restringido a Cristo, mas não é que antes ele tinha mais acesso e hoje tem menos acesso. Não é isso. É que Deus, ele não tratou com tanta exigência, por assim dizer, a condição humana como ele trata hoje. A ideia é o sentido de que Deus relevava pelas condições de revelação como ele tinha até então, mas agora não pode mais porque o homem está sabendo. A ideia eu acho que é mais essa, não é que antes ele tinha mais acesso e hoje tem menos. Não, ele tem mais acesso. Né? Mas eu entendi o que você quer dizer, o acesso é estrito em Cristo. Né? Mas em termos de qualidade de acesso, evidentemente hoje tem muito mais do que teria antes. Até porque antes o homem só chegava a Deus através de profetas, no caso sacerdotes e tal. Hoje é Cristo direto, e todo mundo tem acesso a ele a qualquer momento. Né? Mas eu entendi, ok? O que mais? Opa, Helder. Muito bem colocado. Viram o que o Helder disse? Pega um ponto de contato na cultura, na pessoa que a gente está evangelizando, pega um ponto de contato e explora aquilo ali para a pessoa entender a mensagem e ser atraída pela mensagem. Aproveita esse ponto de contato. É por aí mesmo. Muito bem colocado. Viu? O que mais? Muito bem colocado. Não chegue zombando da religião dos outros de forma alguma. Trate com respeito. Respeitar não quer dizer que concorda, mas trata com respeito. Né? Com certeza. Viu? Deixa eu ver. Uma lição aqui. Lições rapidinhas. 3 lições bem rápidas para a gente concluir. Esse foi o primeiro toque, né? Nós começamos comentando, quer dizer, no comecinho nós comentamos como é que estavam as condições de Paulo ao chegar em Atenas. Eram as melhores possíveis, não é isso? Era não? Por quê? Sozinho, sem equipe, fugido, preocupado com os irmãozinhos que tinham acabado de se converter ali, como é que eles estão lá? Será que estão firmes na fé? Ele diz, e em outra ocasião, Paulo fala isso. Ficou preocupado com os Tessalonicenses, e numa cidade daquela, enfim. E esperando, aliás, quando deixaram Paulo em Atenas, os irmãos, ele disse, diga para Timóteo e Silas virem me encontrar o mais rápido possível. Está lá no versículo 15, depois vocês veem, Atos 17, 15, ele diz, venham se encontrar comigo o mais rápido possível. Parece que Paulo estava fragilizado aqui, não estou afirmando, mas é uma possibilidade. Tanto que ele diz, mandem vir logo. Ele devia estar sentindo falta da equipe dele. Mas não foi desculpa para Paulo não evangelizar. Que lição! Nós podemos estar numa situação não muito favorável, cheia de dificuldades, de desafios, e digo, não tenho condições de pregar agora, não tenho condições, e não vou pregar o evangelho agora. Irmão, dentro do que tiver ao nosso alcance, pregue. Não esperemos estar na condição perfeita, ideal, de conforto para pregar. Não, pregue, aproveite a oportunidade. Estou numa sala de espera de uma emergência, sei lá o quê. Eu sei que tem condições, tem horas que a gente realmente não tem condições, eu sei, por uma dor muito intensa, é outro assunto. Mas, dentro do que tiver ao nosso alcance, aproveite as oportunidades, seja numa fila esperando uma coisa, seja em situações não agradáveis, mas aproveite para evangelizar. Quem sabe Deus permitiu esse problema na sua vida e na minha, exatamente para a gente ter contato com pessoas que não teríamos normalmente e pregue naquela situação. Não fique pensando, mas eu estou triste, eu estou preocupado com aquilo, Não, aproveite e pregue, deixe com Deus resolver os seus problemas. Ele vai resolver de alguma forma, mas pregue, aproveite aquela oportunidade. Outra, que eu já comentei aqui no comecinho, quando Paulo viu todas aquelas obras lindas, ele ficou encantado com aquilo.
Ficou horrorizado. Por quê? Porque ele via além do estético. Ô lição! Irmãos, cada vez mais a gente fica meio triste com pessoas que o critério de uma coisa ser boa ou ruim é a aparência dela. Então, se a música é bonita, ótimo. Se aquele filme tem cenas muito bem feitas, tem efeitos especiais tão bem feitos, alta tecnologia, ou seja o que for, de expressões artísticas e tal. Aquilo é legal, tem coisas agradáveis à vista, então é bom. É esse o critério? Não. O que significa para Deus? Qual é o princípio? O que aquela coisa está passando? Seja música, seja filme, seja livro, seja série, seja o que for. O que aquilo está passando para você? São coisas que enaltecem, exaltam a Deus e você é edificado? Tudo bem. Não, a mensagem é ruim. Mas eu estou vindo porque é tão bonito, eu posso ouvir e tudo bem. Se a mensagem é ruim, você acha que Deus é honrado com isso? Não. Deve ouvir? O que você acha? Claro que não. Eu sei que tem lado que beira o pessoal, eu sei, não estou colocando aqui uma tabela, isso pode, isso não pode, não é isso, envolve a consciência, envolve o lado pessoal de cada um, eu sei. Mas fique atento. O que quer que você vá consumir de coisas de entretenimento, fique atento. Eu posso glorificar a Deus com isso? Ele é honrado nisso? Faça. Ele não é honrado, isso desonra a Deus. Eu não vejo como possa ser aproveitado. E Paulo deu um excelente exemplo disso. Ele não disse, eu vou separar as coisas, vou só admirar a arte aqui. Não, eu estou vendo a coisa pelo que ela significa. Que lição para nós, tá bom? E outro ponto aqui, nossa vida debaixo do sol é cheia de altos e baixos, em termos de dificuldades versus alegrias. É mesmo. Paulo, Tessalônica, conversões, que coisa boa. Depois expulso. Chega em Bereia, os bereanos loucos para estudar a palavra de Deus. Paulo deve ter vibrado com isso, coisa muito boa. Mas logo depois, expulso também. Chega em Atenas, preocupado, mas agora Deus abre uma oportunidade para ele pregar ali, impressionante o local, tudo propício. Paulo prega, muito bom, alguns convertidos. Seja como for, nossa vida cristã é cheia disso. Então não fiquemos perplexos quando vierem as dificuldades, porque é assim mesmo. Tem momentos maravilhosos, sim, mas quando vier a dificuldade, não fiquemos, e agora tudo acabou. Não, é isso mesmo. Continue a sua obra, continuemos nossa missão. E Deus vai nos recompensar no futuro. Ele vai lhe dar paz, Ele vai lhe dar poder enquanto estamos na dificuldade. Vai, então continua com Ele. E deixa Ele alegrar o nosso coração na hora certa, da forma certa. É por aí. Então fiquemos preparados, que enquanto estivermos aqui, é assim mesmo. Aproveitemos as oportunidades, Deus há de nos dar muitos êxitos e muitas alegrias, mesmo nas dificuldades. É por aí, tá bom? Então, com isso, nós concluímos nossa quinta aula. E vamos orar ao nosso Deus.